A população de rua virou um desafio para as políticas públicas. A falta delas tem feito aumentar o número de andarilhos e até as pequenas cidades da macro-região enfrentam o mesmo problema. Essa cena é corriqueira nas grandes cidades, mas Taquaritinga, município de 55 mil habitantes, não foge às regras. Ao lado da rodoviária estão pessoas morando na rua, sem condições adequadas de higiene, enfrentando a dureza do chão, a violência e entregues a diferentes dificuldades, da falta de lar ao vício em drogas. Todas, porém, precisando de ajuda. Nós precisamos do quê? De trabalhar, de tirar os documentos e trabalhar, não ficar aqui nessa vida aqui, porque isso aqui ó, é horroroso, é a coisa mais triste do mundo. Leandro tem 34 anos. Conta que começou a trabalhar ainda criança na colheita da laranja, mas foi parar atrás das grades por tráfico de drogas. E desde que saiu da cadeia, perambula pela cidade recolhendo material reciclável. O homem implora por uma oportunidade. Não quero que ninguém venha aqui me dar dinheiro nada, não. Eu não quero isso aí. Eu quero tirar meus documentos em primeiro lugar e depois montar uma frente de trabalho para nós. É fácil, coloca uma frente de trabalho, aqui trabalha 5 pessoas, na outra praça trabalha mais 5. E se vocês subirem ali em cima, ali, vocês vão ver o tanto de gente que tem ali. Coisa mais feia ainda, mais pior ainda. Ao cair da noite, essa praça na região central da cidade vira o ponto de encontro de andarilhos. Por aqui, eles consomem bebidas e fazem uso de drogas. A dependência química e o alcoolismo estão entre as principais razões que levam essas pessoas às ruas. A falta de instrução, o desemprego e até a saída do sistema prisional também são situações que colocam homens e mulheres nessas condições. A presença deles em diversos pontos da cidade virou debate no Conselho Municipal de Segurança, que busca equacionar o problema com a ajuda da Polícia Militar. Em relação a essa quantidade que acaba se aglomerando ao redor da rodoviária, muitas vezes eles ficam no interior da rodoviária também e a população acaba chamando. E tivemos poucas ocorrências, mas tivemos algumas ocorrências de dano e depredação aí da questão do material dentro da rodoviária. Já participamos de algumas reuniões relacionadas aos moradores de rua, inclusive no Conseg e outras reuniões com a comunidade. Participamos também do cadastramento junto à assistência social desses moradores de rua. E nas ocorrências relativas a eles também temos atuado. Porém, a população de rua é mais que um problema de segurança, é social. Por isso, a Câmara cobra a implantação de políticas públicas para evitar o crescimento desse número de habitantes. No meu ver, a frente de trabalho seria uma das soluções. A assistência social teria que fazer um cadastramento desses moradores, ver o que estão aqui há um longo período em Taquaritinga, né? E, através da frente de trabalho, eles prestariam uma carga horária de trabalho para a prefeitura remunera e eles recebem uma qualificação profissional. Assim, eles ficam aptos a se recolocar no mercado de trabalho. Atualmente, o município conta com esse programa, gerenciado pela Secretaria Estadual de Trabalho e Emprego, que beneficia o cidadão desempregado e em situação de alta vulnerabilidade social. Mas nenhum morador de rua conseguiu vaga. De acordo com a prefeitura, há duas formas distintas de lidar com o problema. Uma delas oferece passagem de transporte para o pessoal voltar à cidade de origem. E a outra é uma ação de cadastro, recolha, abrigo e cuidados gerais. Porém, o executivo afirma que encontra resistências. Eles têm o que alguns estudiosos chamam de lumpen, que é aquelas pessoas que perderam os seus vínculos familiares, perderam os vínculos com a realidade, não conseguem mais se incluir no sistema da sociedade civil, não conseguem se incluir no mercado de trabalho. E essas pessoas é um problema difícil de lidar, porque eles próprios resistem a serem ajudados. Ximene Osório, de Taquaritinga, para o Jornal da Clube. São muitas cidades com este mesmo problema e quem tem mais informações ao vivo é o repórter André Costa. André? Pois é, Pussi, como a gente tem visto, é um problema que não atinge só cidades maiores, como Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, mas também as cidades menores. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado de Direito Público, Paulo Patrese. Paulo, a Prefeitura de Taquaritinga sabe então do problema e deveria atuar de que maneira? Boa tarde para você. Boa tarde. A forma em que se atua para tratar desse tipo de problema, ela tem que ser uma forma estruturada
permanente, de longo prazo e considerando o trabalho de assistência social não como um mero assistencialismo, mas como uma tarefa permanente e perene mesmo, de trabalhar questões como a saúde da população, questões como moradia, assistência familiar. Senão, o problema ele só permanece. Paulo, a falta de uma política pública eficaz só faz, então, aumentar esse número de moradores de rua na cidade? Aumentar ou diminuir, isso é muito relativo, mas o que a gente pode afirmar com certeza é que esse problema ele vai permanecer. E essas pessoas que atualmente estão lá não vão ter alternativas para poder modificar essa situação. Na sua opinião, quais políticas, então, deveriam ser empregadas? Do ponto de vista do direito, a gente trabalha só como o porta-voz do trabalho da assistência social, nesse caso. Essas políticas elas têm que ser uniformes e principalmente permanentes. Para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo tem uma lei muito recente em relação a isso. E a própria União e a legislação federal ela não é precisa em torno desse tema. Isso significa que o próprio Estado, o próprio governo, ele não trata esse problema de uma forma sistematizada há muito tempo. Então, enquanto isso for tratado de uma forma parcelada ou um problema pontual, não dizer que é uma questão que vai ser resolvida, mas a oportunidade para as pessoas que atualmente estão em situação de rua nunca vão existir. Paulo, e como que a vizinhança que se sente incomodada pode ajudar de fato, então? O incômodo da vizinhança você tem tanto em relação à pessoa que não quer que esses moradores estejam lá e, enfim, nesse ponto as pessoas não podem ajudar. É liberdade da população ficar nos locais públicos em que elas quiserem. Mas, por outro lado, quem pode ajudar, enfim, com cobertor ou mesmo uma refeição, a gente tem que entender que são pessoas em situação vulnerável que estão esperando por uma ajuda. Paulo, as autoridades elas podem ser responsabilidades de alguma forma por esse problema social? A autoridade, elas podem ser responsabilizadas por não fazerem nada. Muito obrigado, viu, Paulo, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto Pussi para a gente falar que continua a novela envolvendo a UPA lá do Sumarezinho. Paulo Pussi. Ok, André.